Muito obrigada, excelentíssimo senhor deputado Elielmar Coelho. É com muito orgulho que lhe vejo nessa cadeira, presidindo aí o expediente final da nossa ação legislativa aqui dentro desta casa. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa tematizar a segurança pública. Na semana passada, eu fiz um balanço aqui, apresentei esse balanço, fiz questão de apresentar os dados do ISP sobre os 6 meses da segurança pública no Rio de Janeiro. E não me surpreende, é óbvio, que ao apresentar os dados de aumento da letalidade policial no Rio de Janeiro, muitas falas vieram, inclusive, com um tom de indignação, que foi o termo utilizado pelo líder do governo, o deputado Márcio Pacheco. Falou que estava indignado com a forma que eu apresentava todo o debate de segurança pública, colocando, inclusive, esse aumento da letalidade policial. Agora eu quero saber se o líder do governo está indignado com as 6 mortes nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro. Essa indignação do líder do governo da casa, ela é seletiva, depende de quem morre. E ali naquela ocasião, a gente prestava solidariedade aos policiais que foram mortos e também à população que está sendo morta por essa política irresponsável apresentada pelo governo Witzel. Sim, esse governo que tem a pachorra de dar uma declaração pública com o seu porta-voz de governo. E aí, senhor presidente, a gente vê o tamanho do escárnio que há com a população do Rio de Janeiro, que está vivendo numa guerra promovida pelo governador do estado do Rio de Janeiro. E aqui o secretário de governo, Cleiton Rodrigues, disse que o governador e o governo do estado lamentam profundamente todas essas mortes, essas e todas as outras que possam acontecer. Ou seja, o porta-voz do governo, inclusive, sabe que mais pessoas vão morrer na lógica de insegurança pública colocada com tamanha irresponsabilidade e com a síndrome de Rambo do governo do estado do Rio de Janeiro. Isso é muito sério. A gente não está falando só de números, não. A gente está falando de vidas, senhor presidente. E aqui a gente tem que falar, sim, da vida do Diogo Xavier, 16 anos, morto na Grota, Niterói. A vida de Henrico de Jesus, 21 anos, Terra Nova, Magé. A vida de Tiago Freitas, 21 anos, em Água Santa. A vida de Lucas Costa, 19 anos, Água Santa. De Gabriel Alves, 18 anos, Borel, na Tijuca. E de Margarete Teixeira, 17 anos, em Bangu, que deixou o seu filho que está hospitalizado, está internado. Eu quero saber, senhor presidente, se a nova secretaria de vitimização que o senhor promoveu, eu quero saber se essa secretaria vai atender ao bebê de Margarete. Fica aqui essa pergunta. Afinal de contas, é o Estado o principal responsável por todas essas mortes e a gente precisa falar aqui. E aí, senhor presidente, muito importante ver se essa indignação seletiva de muitas pessoas aqui dentro da Alerj, inclusive, se apresentando como os fiéis da balança nessa lógica de tentar colocar e imprimir sobre os direitos humanos aqueles que defendem de maneira intransigente a vida em detrimento da morte, que é isso que fazemos, e tentam nos colocar num lugar completamente numa lógica criminalizatória, com calúnias, difamações. Nós não aceitaremos isso. E é importante a gente dizer, por exemplo, do que são as operações policiais na Maré. E aí, senhor presidente, 1.500 cartas foram entregues ao Tribunal de Justiça, mostrando a dor dessas crianças,
mostrando a dor desses moradores da Maré que convive com um cotidiano de guerra promovido pelo Estado. O Estado está promovendo o terrorismo na favela. E a gente precisa falar disso. A gente precisa falar que quando 1.500 pessoas escrevem carta para o Tribunal de Justiça, é corresponsabilizando esse Estado que tem poderes, inclusive autônomos, para fiscalizar a política pública de segurança, que é uma política pública que não assegura o direito à vida. Pelo contrário, senhor presidente, a síndrome de Rambo do governador Witzel está colocada na lógica de guerra que ele imprime nessa segurança pública. Uma lógica de guerra que é nefasta, que é cruel, que é violenta e que o seu porta-voz diz que vai continuar matando, que outras pessoas vão morrer. Se o porta-voz do governo diz que outras pessoas vão morrer, que papel é esse desse governador de dizer para a população que mais gente vai morrer? E aqui, senhor presidente, quando falavam com tamanha indignação, o líder do governo da casa dizia: nenhum inocente morreu até agora. Falou aqui semana passada: nenhum inocente morreu até agora. Primeiro, aumentou de fato a letalidade policial, e a gente, para saber se era inocente ou não, precisava de investigação. Investigação essa que o governo do Estado não faz qualquer investimento. Pelo contrário, tenta sucatear sim a Polícia Civil, tenta colocar a Polícia Civil nessa lógica insana e irracional nas ações de combate concretamente dentro da favela. Isso é um absurdo. A Polícia Civil precisa investigar, precisa prever, trabalhar com prevenção e inteligência. É muito falar sobre isso. Investigação, inteligência e prevenção, governador Witzel. Essas são as principais ferramentas para que a gente tenha uma segurança pública de fato, que assegura a vida da população e dos policiais. O senhor é irresponsável, coloca esses policiais também para matar e morrer. É disso que se trata. Ou o senhor vai continuar fazendo flexão, colocando sua roupa de exército, se exibindo nos atos da PM, da Civil, e ignorando, negligenciando, se omitindo diante das mortes que o seu governo está promovendo. Isso é sério, senhor presidente, e a gente precisa denunciar. E, inclusive, quero trazer aqui, já parabenizando, porque a gente tem que reconhecer quando as pequenas vitórias também acontecem. Ao senhor presidente, a apelação feita pelos moradores da Maré, que foi muito importante nesse sentido, para que voltasse a funcionar a SCP, a Ação Civil Pública, promovida pela Maré e com vários órgãos, movimentos sociais que discutem segurança pública aqui no Rio de Janeiro, junto com a Defensoria Pública, inclusive, que foi super relevante. Então, essas pequenas vitórias de reinstalação, o desembargador Gessé Torres, e aqui eu quero não só reconhecer a coragem desse desembargador, que não se rendeu à barbárie no seu ofício, enquanto pessoa que trabalha para que a Constituição brasileira não seja desrespeitada, não seja barbarizada, não seja colocada com modos terroristas. O desembargador Gessé Torres, da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, aceitou o pedido de apelação e restabeleceu os efeitos da Ação Civil Pública de 2016, que determinou protocolos, ações e restrições, que inclui, por exemplo, senhor presidente, o uso de helicópteros como plataformas de tiro. E isso para a gente é fundamental. Afinal de contas, se agora o governador do Rio de Janeiro impõe decretos para silenciar, para escamotear quais os protocolos que utiliza
para que seja utilizada as aeronaves, a gente precisa dizer que tem gente de olho. O mundo está de olho. A ONU e a OEA estão de olho, senhor governador. E aí, para concluir, para mim é fundamental, porque falar de segurança pública, e ela, que transformou a sua vida, a sua luta, como concretamente a gente precisa dizer um trabalho, senhor presidente, fundamental para a sociedade, em que Marielle Franco, hoje, que de novo, dia 14 de agosto, a gente tem que rememorar a execução sumária de Marielle Franco. Um feminicídio político é o que eu defendo, porque Marielle, na sua ação, enquanto parlamentar, dentro da Casa Legislativa do município do Rio de Janeiro, lutou contra as desigualdades sociais, em especial a de gênero, raça e classe. Uma mulher, senhor presidente, que trouxe no seu corpo, de mulher negra, LGBT, da favela, da periferia, todas as demandas do principal número de pessoas dessa sociedade, e que trouxe um recado, principalmente, e aí o governador Witzel, que esteve naquele mesmo palco que rasgou a placa da Marielle, deveria entender. Todo o trabalho de Marielle Franco foi para que a humanidade não se desumanizasse. Aprenda com isso, senhor governador. Afinal de contas, é o senhor também que precisa reivindicar investigações sérias para que a gente possa chegar ao mandante. Quem mandou matar Marielle Franco? É uma pergunta que seguiremos fazendo. Seguiremos não só por Marielle, seguiremos porque ela representa, seguiremos pelas pessoas que ela defendeu nessa sociedade. Seguiremos porque não daremos nenhum passo atrás. Marielle Franco, que trabalhou nessa casa, senhor presidente, durante 10 anos de sua vida, contribuindo por uma metodologia de trabalho incrível na Comissão de Direitos Humanos, onde atendemos, sim, tanto familiares de policiais vítimas da violência, mas também pessoas vítimas da violência do Estado. E assim continuamos o seu trabalho dentro da Comissão de Direitos Humanos, a qual eu presido. Então, senhor presidente, eu trago aqui a campanha da Anistia Internacional, que mostra quem mandou matar Marielle Franco. Algo que não só para o Estado Democrático Brasileiro precisamos de uma resposta, mas para toda a sociedade que se indigna com cada corpo estirado no chão, cada corpo negro, jovem, preto, periférico, de favela. É esse o apelo que eu faço aqui, não só para os demais deputados e deputadas, mas que essa sociedade não caia na falácia de um Rambo governando o Estado do Rio de Janeiro. Marielle presente hoje e sempre. E seguimos na luta sem dar um passo atrás. Muito obrigada, senhor presidente.